Olá, meus queridos irmãos e amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E há uma curiosidade em todos nós, e essa curiosidade é uma curiosidade bastante lícita. Nos perguntamos muitas vezes qual a origem das raças, por que há diversidade de raças, por que existem pessoas de várias cores. Uns são amarelos, outros são vermelhados, outros são albinos, outros negros, outros brancos, outros loiros, ruivos e etc, né? E isso é uma pergunta bem legítima. E vamos procurar aqui nesse vídeo fazer uma reflexão daquilo que a teologia tem nos ensinado. É claro que existem outras vertentes de explicação, claro, partindo de outros princípios do saber humano, como princípios biológicos, como princípios antropológicos, que procuram dar essa explicação acerca desta pergunta, qual a origem das raças. Mas nós vamos procurar aqui, nesse vídeo, falar um pouquinho acerca do que a teologia tem a nos dizer, e consequentemente, o que podemos falar dentro do ponto de vista teológico. Eu quero invocar aqui um texto da Bíblia Sagrada, né? Ler um texto da Bíblia que está em Atos 17 e versículo de número 26, que diz-nos assim: E de um só, tá vendo? De um só, Paulo aqui estava pregando no Areópago e estava ouvindo filósofos epicureus e filósofos estoicos. E Paulo estava sendo ouvido por eles. E Paulo diz então que de um só fez toda a geração dos homens. Então aqui já há um ensino bíblico, consequentemente teológico também, que nós cremos como uma verdade divina, uma verdade de Deus, que nós da raça humana viemos de uma única raça-tronco, de um único casal, ou seja, de um só fez toda a geração dos homens. Esse um só é uma referência ao homem que nós conhecemos e que você também conhece, já ouviu falar, o homem por nome de Adão. Há o nome Adão, por sinal, é um nome genérico. O nome Adão significa aquele que veio da terra, já que o nome Adão ele tem a sua etimologia, né? No hebraico temos a palavra Adão, e a palavra Adão vem da palavra Adamá, e a palavra Adamá significa terra, terra barrenta. Então Adão é aquele que vem da terra, do barro. Isso é interessante. E a Bíblia diz que de um só fez toda a raça humana, e toda a geração dos homens, para habitar sobre a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. Então nós vemos aqui que as etnias, geograficamente falando, elas foram determinadas por Deus. Nos voltando para a Bíblia, lá no livro do Gênesis, que hoje está sendo tão falado, né, devido à novela que foi lançada há poucos dias na televisão brasileira por uma rede de televisão, nós estamos aí vendo um interesse muito grande aí nas questões associadas a esse livro fantástico que é o livro do Gênesis, um dos livros mais empolgantes da Bíblia Sagrada. Bom, a teologia tem explicado esta questão das etnias, das raças, utilizando algumas interpretações. Uma dessas interpretações é a interpretação de que, na confusão das línguas que ocorreu lá no capítulo de número 11 do livro do Gênesis, aonde fala que os homens falavam uma língua só, havia somente um idioma na terra, e os homens, ao contrário do que Deus queria para eles, os homens não queriam espalhar-se pela terra. Os homens queriam ficar em um lugar só, concentrar-se em um lugar só, e isso não agradou Deus. Deus, então, fala: eia, desçamos e confundamos. Alguns, inclusive, veem nisso aí
nessa linguagem pluralizada, um indício da doutrina trinitariana. Porque muitos procuram ver indícios da Trindade também na Torá. E alguns veem nessa passagem um indício quando Deus fala: eia, deixamos, já que está em plural, e confundamos a sua língua. Mas isso daí não é algo muito conclusivo, é apenas, como eu falei no vídeo, um indício. Um indício não é uma prova irrefutável, né? Indícios são peças como de um quebra-cabeça que nós podemos juntar peça por peça até termos um todo, não é? Então, um indício. Possa ser que sim, possa ser que não. Então, aí Deus fala: desçamos e confundamos, e foi o que aconteceu. Deus ali então confundiu a língua dos seres humanos e a Torre de Babel deixou então de ser construída. Era uma torre com caráter presunçoso, com caráter arrogante, com caráter desobediente, porque se opunha diretamente às ordens do Criador, que era para que os homens enchessem a terra e habitassem a terra. E eles ali queriam concentrar-se na terra e estarem juntos na terra, quando a vontade de Deus era uma vontade expansionista e não uma vontade unicista, né? Que a raça ficasse presa ou geograficamente num determinado local só. Deus queria que o homem habitasse, ocupasse a terra. E hoje nós temos a grande parte do planeta Terra, que poderia ser chamado de planeta Água. Nas suas partes aonde temos terra, nós vemos que a civilização humana está em lugares até mesmo inusitados, em ilhas desertas, aparentemente. Quando muitos expedicionários vão a essas ilhas, descobrem que existem pessoas nas mesmas, vivendo até primitivamente lá. Isso mostra que a vontade de Deus prevaleceu e os homens se espalharam na terra. Então, uma das explicações da teologia é que quando Deus confunde a língua dos homens na Torre de Babel, Deus também faz com que as raças, conforme as línguas foram separadas, as raças também ali fossem oriundas desta separação linguística. Ao mesmo tempo que Deus confunde as línguas, Deus também cria naquele momento as etnias terrestres, ou seja, as pessoas de cor amarela, de cor negra, de cor parda, de cor ruiva, loira e etc. Então alguns acreditam e até interpretam dessa maneira, mas não há uma base conclusiva para que eu possa dizer e bater o martelo e dizer que é de fato assim. Então é uma teoria. Uma outra teoria que existe é que após Noé e sua mulher e os seus 3 filhos, que a Bíblia menciona, Sem, Cã e Jafé, juntamente com as suas 3 mulheres, que não são mencionados os nomes das mesmas, nem tampouco o nome da mulher de Noé, a Bíblia está querendo nos mostrar que a partir do momento que Noé e a sua família, suas noras, seus filhos e sua mulher saem da arca e reconstroem a raça humana, a partir dali, então, veio as raças, as etnias, e Deus equipa-as para que as mesmas possam habitar em continentes que são descritos lá no livro do Gênesis. No livro do Gênesis tem uma tábua etnológica, que é conhecida como uma das tábuas etnológicas, ou seja, uma tábua de etnias, a partir dos 3 filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé, e vem dizendo quem descende desses 3. Então, a partir desta tábua etnológica, e a partir do momento que Noé e sua família saem da arca, então Deus, vou usar mais uma vez a mesma palavra que eu usei outrora, Deus equipa a eles para poderem gerar as raças e as etnias por meio dos 3 filhos de Cã e Jafé. Alguns falam que os filhos de Cã são aqueles que ocupam o continente africano. Os filhos de Sem são aqueles que ocupam o Oriente, as partes orientais. E os filhos de Jafé são aqueles que ocupam as partes europeias. E vindo então dessas raças, advinda desses 3 filhos,
todas as demais raças, todas as etnias do planeta Terra. Alguns também conjecturam que Noé, sua mulher, seus 3 filhos e as suas 3 noras, a mulher de Noé podia ser de uma etnia diferente da dele, e as 3 noras diferentes também em etnias de Sem, Cã e Jafé. E com isso poderiam fazer, como por exemplo num casamento interracial, onde uma pessoa negra casa-se com uma pessoa branca e os filhos têm uma cor diferente. Eu conheci, por exemplo, lá na Penha, onde eu morei há muitos e muitos anos atrás, eu conheci um casal que o homem era negro, a mulher era loira, e os filhos, a maior parte, saíram brancos, e teve um que saiu loiro, e teve um que saiu escuro, saiu negro. E inclusive ele tinha até um apelido, né? Era Jorge Feijão, o apelido desse rapaz. E ele era negro, mas se olhássemos para o rosto de todos os filhos, eram muito parecidos. Apesar da diversidade desse casal e desses filhos desse casal interracial, desse casamento interracial. Então alguns acreditam que, por serem as noras de Noé e a mulher de Noé de etnias diferentes, a Bíblia não entra nesses detalhes para dizer-nos isso, mas é uma especulação. Então puderam elas gerar dos filhos de Noé e do próprio Noé, ao qual Deus deu a incumbência de encher a terra após o dilúvio, poderia vir e advir dos mesmos as etnias e as raças que existem no planeta Terra. E uma outra explicação também que a teologia dá é que Adão e a sua mulher Eva possuíam nos seus genes, Deus já os equipou, mais uma vez eu uso essa palavra bem oportuna, Deus equipou Adão e a sua mulher Eva com os genes capazes de gerar toda a raça e toda a etnia diferenciada que nós temos no planeta. Aqueles com os olhos puxadinhos, que é o caso dos coreanos, dos filipinos, dos chineses, dos japoneses, dos mongóis, né? E aqueles que são ruivos, que são loiros, enfim, todos os genes para todas essas etnias terrestres, elas estavam em Adão e Eva, sua mulher. É uma explicação também bem plausível e é uma explicação bastante utilizada nos educandários de teologia. Muitos professores de teologia, muitos educadores, eles recorrem a essa explicação para falarem acerca da origem das raças no planeta Terra. Bom, seja qual for a origem dessas teorias todas que eu apresentei aqui, a grande verdade é que a raça humana, ela é única e ela é una. Não há nada diferente em nós. A única diferença que temos é de estatura física, é de aparência, é de cor de pele, e algumas pessoas falam mais altas, outras falam mais baixo. Há algumas diferenças na nossa forma de ser, na nossa forma de aparência, na nossa forma de pensar, de agir, devido ao nosso livre-arbítrio, mas a grande verdade é que toda a raça humana, anatomicamente, antropologicamente, é igual. Não existe, por exemplo, uma etnia na Terra que possua toda ela 3 olhos. Toda etnia ela vai possuir 2 olhos. Ela vai possuir um nariz com 2 orifícios para respirar. Ela vai possuir uma boca. Ela vai possuir uma cabeça, não vai ter 3, 4 cabeças, 2 pernas, 2 braços, 5 dedos em cada uma das mãos. Enfim, a raça humana é igual em todo lugar, independente da cor da pele, independente do cabelo, independente da língua. A raça humana, ela, apesar de todas essas diferenças de cor, ela é única, ela é a raça humana. E isso é muito bonito, mostrando e configurando que nós somos frutos de Deus, primeiramente, e somos frutos de uma só mãe e de um só pai.
ok? Então fica aí a explicação da teologia, a explicação que eu creio ser uma explicação plausível dentro das Sagradas Escrituras, para deixar para você ouvir esse vídeo, analisar e, se quiser acreditar, quiser crer, vai ser bênção para a tua vida, ok? Você tem o direito da dúvida, é claro, você tem o direito de aceitar outras teses, outras teorias, é claro, mas, como teólogo, nós estamos deixando aqui a nossa opinião e deixando aqui as vertentes que são ensinadas, principais vertentes ensinadas para elucidar e para responder a esta pergunta. Se esse vídeo abençoou sua vida, é o que eu sempre peço, dá aí o teu like, ok? Dá aí o teu like, compartilhe o vídeo nas redes sociais, com amigos, com pessoas que estão com dificuldade de estarem na igreja, com pessoas que estão doentes, acamadas, e espalhe esse vídeo e os demais vídeos do canal, ok, meus amados? Que Deus então possa abençoar poderosamente a tua vida, a sua família, a sua casa, que Ele possa te dar saúde e te dar paz. Um grande abraço, até o próximo vídeo, querendo o nosso Deus. Shalom.